Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Aqui eu te ensino tudo aquilo que você precisa saber, tá bom? Para vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados de sua cidade. Eu sou o Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, e o tema de hoje é melhor fazer isso ou nunca vai manter a calma, ou você nunca vai manter a calma na hora de pregar. Então nós vamos passar um passo a passo aqui para vocês, tá bom? De tudo aquilo que vocês precisam fazer para manter a calma na hora de pregar. Então o que mais nós estamos vendo aqui, irmãos, é o quê? Pessoas que poderiam ter um ministério tremendo, bonito, lindo, né? Para a glória de Deus. Porém, eles não mantêm a calma, travam, têm branco na mente e acabam, né, não trazendo a palavra de Deus com naturalidade, entregando tudo aquilo que Deus mandou eles entregarem também, tá bom? Então, vamos que vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Qual é um dos grandes motivos das pessoas não manterem a calma na pregação? Um dos grandes motivos, que nós sabemos muito disso aí, né? Já estamos falando de vencer o medo de pregar, já tem uma década aí. E um dos pontos principais que as pessoas não conseguem manter a calma na hora de pregar é por conta do nervosismo. Então, eles ficam nervosos com tudo, tá bom? Nervoso porque a igreja está cheia. Ai, meu Deus. Nervoso porque o seu pastor, sua pastora está atrás de você. Nervoso porque tem muito visitante na igreja. Nervoso, ou seja, por N motivos, as pessoas estão ficando nervosas na hora que vão pregar, não conseguem manter a calma, a tranquilidade na hora de transmitir a palavra de Deus. E o mais interessante disso tudo é que antes dele pregar ou dela pregar, vocês planejam, né? Um monte de coisa na sua cabeça. Chega lá, vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. E chega na hora, não consegue falar um terço daquilo que planejou, daquilo que desejou falar. E isso é muito interessante, como que o nervosismo ataca de tal maneira as pessoas na hora de trazer a palavra de Deus, que eles nem conseguem transmitir aquilo que Deus falou e aquilo que eles gostariam, sentiram de compartilhar com as pessoas. Então, é hoje, tá? Hoje nós vamos tratar esse negócio aí, hoje nós vamos dar uma melhorada nessa situação aí, e eu tenho certeza, se você ficar comigo até o final dessa live, você que está no Facebook, você que está no YouTube e no Instagram, você pode ter certeza que você vai sair daqui com uma nova visão e vai conseguir manter a calma toda vez que você for pregar, e com isso, este medo de pregar, você vai conseguir vencer ele, tá bom? Esse é o nosso objetivo, a nossa proposta de ajudar o maior número de pessoas a conseguirem vencer o medo de pregar. É apenas 12 semanas, tá bom? Então vamos para mais um ponto aqui. Por que geralmente os pregadores não mantêm a calma na hora de pregar? Nós já vimos que um dos grandes motivos é o nervosismo, e aí vem essa questão. Então por que se as pessoas não conseguem manter, sabe, essa calma na hora de transmitir, na hora de gesticular, de falar, de ter uma boa oratória? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa, gente. Eu vejo pessoas com muita unção de Deus, pessoas que passam horas e mais horas de oração, pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida no altar mesmo, e chegam na hora de pregar, não conseguem manter a bendita da calma. Treme, fica nervoso, a voz embarga, com as pessoas que começam a suar, soa a mão, a garganta seca, dá uma tremedeira. Então, todas essas coisas são chamadas de respondentes emocionais. Respondentes emocionais, ou seja, é como se
o teu sistema nervoso começasse a responder negativamente àquilo que você está exposto, que no caso é a igreja, as pessoas, a pressão do momento. E isso é um detalhe muito importante, sabe? A pressão do momento, você conseguir blindar a sua mente para aguentar, suportar a pressão do momento. Porque uma coisa é você pregar para 10 pessoas, 20 pessoas, outra coisa é você ir no estádio, você vai pregar num estádio com 5 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Já se imaginou você diante de um estádio com 50 mil pessoas e você ter que pregar, trazer a palavra de Deus com naturalidade, com graça, com unção da parte de Deus? Meu Deus! Então, uma vez eu perguntei para os meus alunos a seguinte coisa, e eu quero fazer essa pergunta aqui hoje de novo. Eu quero ver quem sabe a resposta. Gente, qual é a diferença de você pregar para 50 mil pessoas e 5 pessoas? Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? O que difere você de pregar para 50 mil pessoas e 5 pessoas? Vamos ver se tem alguém aqui que sabe. A resposta é nenhuma. Nenhuma. Mas como assim, professor? Como assim nenhuma? Se eu vou estar diante de muita gente, uma multidão de pessoas, não sei o quê. Aí que está o detalhe. Gente, quando você colocar no teu coração, quando você colocar na tua mente que é pessoas, são só pessoas. É não, né? São só pessoas. São só pessoas. Igual a você. E a sua tarefa, a tua missão como pregador, como pregadora, não é olhar para si mesmo, e sim olhar para as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Então, é de suma importância você entender isso, que pregar não é sobre o pregador, ok? Vou repetir, pregar não é sobre o pregador, tá bom? Então, pregar é sobre você transmitir para alguém que vai ouvir. Então, logo, o foco não é o pregador, o foco é o ouvinte. São as almas. Quem pegou esse negócio aí, gente? Então, você vê como que você começa a desconstruir algumas crenças, a desconstruir alguns nervosismos que são sem lógica. Porque uma coisa é você ficar preocupado, você ficar, meu Deus, estressado, porque as coisas sobre você. Outra coisa é você tirar o foco de cima de ti e começar a focar nas almas, nas pessoas que precisam ser edificadas pela palavra que está dentro de ti. Muda tudo aqui, tá bom? Então, é de suma importância, gente, nós temos isso aqui bem definido, bem organizado em nossa mente, em nosso coração, e aí a gente passa para mais um ponto aqui dessa aula, tá bom? Olha isso aqui. Já parou para pensar que se você mantesse a calma, olha isso aqui, quanto mais você poderia falar daquilo que Deus te deu, que o nervosismo não deixa você falar na pregação. Quanto mais? Quantos por cento? Já parou para pensar sobre isso? Então, eu quando comecei a pregar, dar os primeiros passos, pregar as primeiras pregações, isso era uma coisa que me martirizava demais. Isso era uma coisa que, sabe, me consumia demais. Eu ficar com aquilo na cabeça. Meu Deus, Senhor, por que só eu não? Por que eu não consigo? Por que, Senhor, de tantas pessoas no mundo, parece que só eu não consigo? Escrevia, anotava e não conseguia. E aí, gente, eu já falei algo aqui e eu quero repetir isso, porque isso é muito importante. Você precisa internalizar a palavra, tá? É manter a palavra dentro de ti guardada em 3 pontos, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, eu gosto de bater nessa tecla, que você precisa estar com a palavra guardada dentro de
três pontos na tua vida. Primeiro ponto, tá? A palavra ela tem que estar guardada no teu coração. Segundo ponto, a palavra ela tem que estar guardada na tua mente. Terceiro ponto, a palavra ela tem que estar guardada na ponta da tua língua, na tua boca. E com isso você vai conseguir transmitir a palavra de Deus com naturalidade e precisão. Isso aí, naturalidade e precisão. Tá vendo aí, meu amigo, minha amiga? Então, logo isso aqui vai mudando. Algo aqui vai mudando. Algo aqui vai sendo mudado na tua vida, mudado no teu coração. Por quê? Porque nós conseguimos trazer, sabe? Trazer uma visão diferente das coisas. Olha que coisa interessante aqui. Pastor, então, quais são aí os principais problemas de eu não conseguir manter a calma na hora de pregar? Eu vou te falar aqui agora. Principais problemas. Problema número 1 que eu posso dizer aqui é você se frustrar. Gente, eu acho que não tem nada pior do que você pregar e se frustrar. Por quê que eu estou dizendo isso aqui, gente? Não tem nada pior. Sabe por quê? Quando você se frustra diante de uma plateia, diante da igreja, aquilo ali causa um trauma. Eu não sei se você sabia ou não, mas isso aí causa um trauma psicológico, um trauma emocional. É por isso, gente, que quando eu falo, né, com as pessoas, eu ensino as pessoas a vencer o medo de pregar. Mas, pelo amor de Deus, vai arrumar um trabalho, vai fazer alguma coisa da tua vida. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Mais do que isso que eu estou fazendo aqui, isso aqui não é questão de, eu estou fazendo porque eu quero ganhar dinheiro. Não, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis. Porque eu sei a dor que é ter um trauma psicológico, emocional, de você não conseguir falar diante de uma igreja lotada. Como eu, desde criança, sofri isso aí. Olha aqui, ó. A irmã Marli colocou aqui: a paz do Senhor, pastor, quero pregar com naturalidade. Tá vendo aí, gente? São pessoas que têm dificuldade. Estão aí, estão presentes. E aí, gente, eu te falo, meu Deus, quantas pessoas mais não teriam? Quantas mais não tem? Que não conseguem pregar com naturalidade porque não conseguem manter a calma. É simples assim. E aí, gente, eu já contei essa história para vocês. Alguns aqui sabem, outros não. Mas quando eu tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade, eu travei na igreja, numa simples oportunidade. E aquilo dali foi responsável por praticamente acabar com a minha vida até os meus 21 anos de idade. Então imagina a quantidade de tempo que eu não conseguia me expressar em público. Eu não conseguia me expressar diante de 10, 20 pessoas. Deus me livre, sabe? E quando eu tinha 14 anos, piorou mais ainda na escola, que eu tive que ser um narrador de um teatro. Chegou lá, meu Deus do céu, da glória. Chegou lá naquele bendito teatro, minha voz um pouco grave, né, que vocês estão vendo aí. O microfone estava muito regulado para o grave. E quando eu falei, bom dia, o pessoal começaram a fazer algazarra. E aí, gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é algo que me chamou muita atenção naquela época. O povo fez bullying comigo, me chamando de sombra, fazendo alusão ao locutor do Silvio Santos. A escola inteira. Naquele dia eu falei, nunca mais eu falo diante de plateia. E agora, depois de tantos anos, sabe, gente? Quase não, né? 20 anos, meu Deus. Depois de 20 anos, olha só isso aqui. Hoje eu tô com 34, tá, gente? Tô um pouco velho, né? Depois de 20 anos, eu olho para trás e digo assim, meu Deus, como que eu fui capaz de, diante de uma pressão do ambiente, eu ceder àquela pressão e soltar tal afirmação que eu nunca mais ia pregar. Gente, essa palavra é muito forte.
Nunca mais. Nunca diga nunca, sabe? Porque nós sempre estamos suscetíveis a voltar. Então, o que que me fez vencer o medo de pregar? Vencer o medo de falar na igreja? O que que me fez vencer isso aí? Primeiro, gente, foi essa disposição de entender que se eu queria ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu tinha que pregar a palavra de Deus. Eu tinha que fazer algo para Deus. Eu tinha que me colocar na disposição de Deus. Segundo, será mesmo que você é pior do que as demais pessoas que conseguem ir na igreja e pregar? Ou conseguem ir em algum lugar público e pregar? Será que você é pior do que essas pessoas? E essa era uma pergunta que eu me fazia sempre. Senhor, será que eu sou pior do que A, B e C? Será que eu não tenho conhecimento, eu não tenho vida com Deus o suficiente para transmitir a palavra do Senhor para A, B e C? Gente, meu Deus do céu. Isso aqui é muito pesado, tá? Muito pesado. Me veio essa questão. Essa questão bateu forte no meu coração. Foi o quê? Senhor, por quê? Porque eu oro, jejuo, leio a Bíblia e mesmo assim eu não consigo manter a calma na hora de pregar. Eu vou fazer essa pergunta demais, gente. Senhor, por que que só comigo? Por que que só comigo, Senhor? Que eu oro, jejuo, leio a Bíblia e eu, na hora de pregar, não consigo manter a calma. Dá um nervosismo, dá um... Sabe? Parece dar uma tremedeira, a mão começa a suar. Ai, por que só comigo? Se eu tenho a unção de Deus, por que, Senhor? Essa era a pergunta que eu me fazia, gente. Até que eu descobri que a unção de Deus não deixa você menos humano, não. Você acha que Jesus não sentiu a dor no Getsemane? E aí? Sim ou não? Você acha que quando Jesus suou sangue no Getsemane, momentos antes da crucificação, você acha que ele não sentiu aquela dor? Claro que ele sentiu. Você acha que ele não sentiu medo? Claro que ele sentiu. Por isso que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe do negócio. Ele resistiu. Ele resistiu. Então, a unção de Deus, ela não te deixa menos humano. Você vai sentir tudo. Tá? Você vai sentir medo, você vai sentir temor, você vai sentir aflição, você vai ficar nervoso, você vai querer travar, você vai querer desistir. Vai sim, senhor, vai sim, senhora. Quem fala para você, não, a unção vence tudo. Meu amigo, não é assim não, sabe? Foi por esses jargões aí que a gente tem hoje dentro da igreja um monte de pessoa frustrada, um monte de pessoa temerosa, e são pessoas de oração, são pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida de retitude com Deus, uma vida no altar do Senhor. E eu me perguntava sempre, por quê, por quê, por quê e por quê? Então, gente, até que eu descobri isso aqui, ó, lado humano e o lado espiritual. A unção de Deus trabalha no lado espiritual, mas existe o lado humano, onde está a sua personalidade, a sua persona. Existe o lado humano. E no teu lado humano aqui, ó, estão as tuas emoções. E a unção de Deus vai trabalhar no teu lado espiritual, nos dons do Espírito, na intrepidez. Mas o teu lado humano vai estar presente em ti, não vai te abandonar. Então você precisa fazer o quê? Ter gestão emocional. Gerir as suas emoções, administrar as suas emoções, para que você possa conseguir, de fato, manter a calma na hora de pregar. E com isso, gente, olha isso aqui, ó. Então, professor, por que muitos pregadores iniciantes, ou até alguns que, né, entre aspas, são experientes, não conseguem dominar suas emoções? E isso é muito legal, muito interessante, como a Bíblia é poderosa. Existe algo na Bíblia, gente, que a gente conhece
como domínio próprio. O domínio próprio faz parte, né, do fruto do Espírito, está atuando em nós poderosamente. Só que isso é muito legal, porque o domínio próprio, as pessoas pensam que é o Espírito Santo que vai dominar as suas ações e as suas decisões. E errado. Totalmente errado. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo dominasse as tuas ações e as tuas decisões, não teria livre-arbítrio. Não existiria livre-arbítrio, não existiria poder de decisão. Os seres humanos não teriam decisão que tomar. Nenhum tipo. E aí, gente, aonde isso quer chegar? Aonde que eu quero chegar com isso? Melhor, né? Reformulando aqui melhor. Onde que eu quero chegar com isso aqui? Gente, se nós temos poder de decisão, nós temos também poder de escolher. Se nós vamos nos controlar ou não para determinada apresentação ou determinada coisa que nós vamos fazer. Então, logo, quando você consegue decidir em vou me estruturar e melhorar para que eu não venha travar na hora que eu estiver pregando, ou que eu venha manter a calma, ou que eu venha vencer este medo de pregar. Então, gente, logo vocês conseguem ter essa percepção. Os irmãos estão aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vocês conseguem ter essa percepção que o domínio próprio, que é a parte, né, do fruto do Espírito, isso é muito importante, que trabalha em nós, mas que ele não tira o nosso poder de decisão, nosso poder de escolha, nosso poder de dizer, Senhor, é aqui, ó, vou fazer tal coisa. E aí, gente, nós vamos, ó, para outro ponto legal aqui, muito interessante, que uma coisa vai puxando a outra aqui, ó. A melhor maneira de manter a calma é tendo domínio próprio, ou seja, domínio próprio numa outra visão, que é o quê? Gestão emocional. Gestão emocional. Então, quando nós começamos a gerir quer dizer administrar as nossas emoções, muita coisa começa a mudar, gente. Muita coisa aqui começa a mudar. Em quais sentido? No sentido que você consegue literalmente, sabe? Você consegue literalmente estar debaixo de uma carga de pressão emocional e não sucumbir a ela. Ou seja, lograr fazer aquilo que você planejou fazer. Você consegue entrar dentro de um ambiente que vai te proporcionar uma carga emocional muito forte, mas você consegue ainda assim se manter bem tranquilo. Bem tranquilo. Então veja que o domínio próprio proporcionado pelo fruto do Espírito, que trabalha nas suas emoções e na sua parte espiritual, ele não tira o seu livre-arbítrio, e com isso você consegue escolher em deixar o medo te dominar ou não, a raiva te dominar, a ira te dominar, os traumas te dominar ou não. Então isso é muito importante na hora de você vencer o medo de pregar. Imagina, gente, os grandes homens da Bíblia Sagrada que foram postos à pressão psicológica. Abraão, um homem que foi tão provado, primeiro por Deus. Imagina você aí, está me ouvindo agora no Instagram, no YouTube e no Facebook. Imagina agora, Deus chegar para você e falar, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não tinha mostrado ainda. Deus estava dizendo para ele, no meio do caminho eu vou te mostrar. Aí, tem uma seca, ele decide ir para o Egito. Chega lá no Egito, Faraó quer tomar a mulher dele. E ele tem que mentir, dizendo que ela não era a mulher dele, para se manter vivo. E Deus, é claro, mostrou a Faraó e tal, o pecado dele e tal. Mas, gente, vocês estão entendendo a gravidade de pressão e pressão e pressão e pressão? Depois começa a ter uma contenda entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e ele tem que tomar outra decisão de abandonar o seu sobrinho e seguir o seu caminho pela qual Deus tinha mandado ele fazer. Agora, eu vou te falar outra aqui. Jacó
Isaac, Salomão. Imagine você com uma pressão de, meu Deus, meu pai foi um grande homem de Deus e agora eu tenho que substituir meu pai. Eu tenho que governar essa nação poderosa, escolhida por Deus. Gente, não era fácil, não. Ou seja, todos esses homens tiveram pressão psicológica, estiveram debaixo de pressão psicológica. E por que o medo não dominou eles? Porque eles conseguiam dominar as suas emoções. E aqui que está o detalhe. Por que muitas pessoas não conseguem pregar a palavra de Deus diante da igreja e deixam, na verdade, o medo dominar elas? Porque elas não conseguem dominar as suas emoções. E eu quero, para a gente terminar aqui, tá, essa live, essa aula, eu quero dar umas dicas de como você vai manter a calma na hora de pregar, tá bom? Você que ficou aí até o final, né? Isso é uma benção. Então, veja bem, dica número 1, para você manter a calma. Uma coisa que eu vejo demais quando as pessoas vão pregar é que eles chegam ali diante do altar, eles saudam a igreja e tal, cumprimentam a igreja, cumprimentam o pastor, quem convidou, abrem a Bíblia, abrem o esboço e ficam ali, rígido, fixo no púlpito. Eles não caminham, eles não se movem. E não sei se você sabe, gente, mas quando você está nervoso, quanto mais você ficar parado no mesmo lugar, sem movimento, mais nervoso você fica. Sabia por quê? Porque a sua respiração vai ficando mais ofegante quando você está fixo em um só lugar. E quando você se movimenta, a tendência é que a sua respiração ela vai ficando menos carregada, ou seja, seu corpo vai ficando menos tenso. Então, a primeira dica para quem quer manter a calma, nunca fique fixo ali no altar onde você vai pregar. Tente se locomover, tente girar, tente andar para que você consiga, manter um nível de respiração, de circulação sanguínea tranquilo. E você consiga falar com naturalidade. Tá bom? Porque, gente, pensa aqui comigo, coloca isso no teu coração. O teu bendito do teu esboço não é para você ficar ali lendo seu esboço, não. Ai, meu Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Não, 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 não. O teu esboço é um lembrete. É por isso que agora eu tinha falado com vocês 3 lugares que a mensagem tem que estar dentro de você. Teu coração, a tua mente, na ponta da tua língua. Então, se a tua mensagem que você vai pregar, que Deus te deu, não está nesses 3 pontos, a tendência é que você vai ter um branco na mente. Você vai ter um apagão. Então, primeira dica, se movimente. Se movimente. Segunda dica, presta atenção nisso aqui. Pastor, como que eu vou conseguir manter a calma diante da igreja? Mas a igreja é muito grande, pastor. Que eu falo com meus alunos na mentoria que é uma coisa tão simples. E eles ficam, é simples para você. É interessante que toda vez que você vai pregar, por que você mantém um olhar fixo em uma pessoa? Uma ou 2 pessoas. Por que você não consegue olhar para mais pessoas? Você sabia que todas as vezes que você vai pregar, vão existir 2 grupos dentro da igreja? Um grupo que vai ter empatia por aquilo que você está falando e um grupo que vai ter antipatia por aquilo que você está falando. Tá vendo que legal? Ou seja, através da expressão facial das pessoas, você vai entender quem está contigo na mensagem e quem não está. Simples assim. E aí que é legal, que quando você for se movimentar, foque nas pessoas que estão passando empatia para você, ou seja, que estão recebendo aquilo que você está falando. Que isso vai te dar mais tranquilidade, isso vai te dar mais ânimo, isso vai te dar um senso dentro de você, um sentimento dentro de você, de que aquilo que você está falando tem endereço. Deus está te usando para falar com alguém.
E é muito legal isso aqui, gente, porque o teu próprio cérebro, ele passa informações para o teu corpo. Nessa questão emocional que eu estou te falando aqui, o teu próprio cérebro, ele te passa uma visão que você pode se manter tranquilo e relaxado, que aquilo que você está falando está tocando em alguém. Por que as pessoas, quando focam em alguém que está ali com a cara, né, virada, por que você tende a se fechar também junto com aquela pessoa? Pai do Senhor, meu irmão Júlio César. Então, por que você tende a se fechar? Porque o teu cérebro, ele vai passar as informações emocionais para o teu corpo de que alguém está rindo de você, alguém está zombando de você, alguém não está gostando. Então, gente, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de autodefesa muito grande. Você quer... Estuda, gente, sabe? Minha esposa levou para lá o livro de inteligência emocional. Estuda a inteligência emocional que você vai entender o que eu estou te falando aqui. E como que isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério quando você vai pregar. Porque, olha só, eu falei primeiro aqui, tente se movimentar para que sua respiração fique mais leve. Agora eu estou te falando, não foque nas pessoas, não foque nas pessoas, focar o seu olhar nas pessoas que estão te passando antipatia quando você estiver pregando, porque essas pessoas vão fazer com que o teu cérebro envie, tá? Envie sentimentos de autodefesa, tá bom? E quando ele envia esse sentimento de autodefesa, você tende a se fechar, a se bloquear a si mesmo. Então, com isso, você começa a ficar mais nervoso e não consegue manter a calma. Não consegue manter a calma. Terceira dica. Prática, simples, fácil de você implementar. E esse dia agora, eu gravei um Reels falando sobre isso e teve um abençoado. Eu não posso dar outro nome para ele a não ser um abençoado, né? Teve um abençoado que falou: agora é só então treinar, não precisa mais do Espírito Santo de Deus, não. Gente, pelo amor de Deus, não deturpa aquilo que eu estou falando. Você precisa da unção de Deus para pregar? Precisa. Mas o que eu estou batendo na tecla aqui contigo, sempre eu estou batendo nessa tecla, é que a unção de Deus, ela não vai interferir no seu lado humano. A sua personalidade vai continuar a mesma. Ah, pastor, não, é só chegar lá, abrir a boca que Deus fala. Ô gafanhoto, peraí, Deus vai te possuir, vai roubar as suas faculdades mentais, o seu entendimento? É isso aí mesmo que eu estou entendendo? Claro que não, cabelo de alface, tá? Deus vai falar com você, mas quem tem que falar para a igreja é você. Se não precisasse do pregador, irmão, todo mundo sentava no banco e só ficava ouvindo a voz de Deus lá dentro da igreja. Oh, meus filhos, não faça isso. É assim na igreja? Não é assim, não. Deus precisa que alguém fale. Então Deus vai falar com alguém, e esse alguém tem que falar para os irmãos. Sabe? Às vezes a gente complica os trem, né, gente? Mamaca, gafanhoto. Tem gente que tem cabeça de gafanhoto. Pensa em nada, só pensa em comer. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, vamos manter aqui essa visão, sabe? Você precisa aprender a passar. E como que eu vou aprender, pastor, a passar aquilo que Deus me deu? Treinando! Treinando! Você nunca pregou ou pregou uma, duas vezes. Foi um fiasco. Sabe, gente? Hoje, quando eu vejo uma gravação minha e eu me comparo meu Deus do céu, há 20 e poucos anos atrás, eu fico pensando, Jesus, será que eu estou pregando melhor agora ou melhor antes? Ou era melhor antes? Claro que eu prego melhor hoje. Porque, gente, pregar é prática, mas também é teoria. O conhecimento que eu tinha quando eu preguei a primeira vez, meu Deus do céu. Hoje eu tenho, acho que 2.000, 3.000 vezes mais a experiência que eu tenho hoje, sabe? Então, isso vai se acumulando.
E o mais interessante, hoje eu consigo ter percepção do que eu errei na mensagem e daquilo que eu não errei. E aí? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Você consegue saber aquilo que você errou em cada pregação? Você consegue ter essa percepção? Não, eu preguei e eu errei tal coisa, tal, tal, tal. Você consegue ter essa percepção? Ou para você tudo foi bênção, tudo foi glória, porque alguém deu glória a Deus falando línguas estranhas? Hã? Não, gente. Pregar é sobre comunicar a palavra. É sobre transmitir a palavra, se relacionar através de palavras. Então, se você não manter a calma, logo as pessoas vão ficar dispersas. Dispersas. Eu já vi, gente, sabe? Eu não recomendo isso, sabe? Aqui na internet vocês podem fazer isso, tá? Não estão gostando, vai embora. Né? As pessoas saem da live e vão embora. Mas na igreja, gente, eu não recomendo você fazer isso, sabe? Eu já vi pessoas fazendo isso, é muito feio, né? Muito feio. As pessoas, elas escutam alguém pregando, vê que a pessoa não está pregando bem, simplesmente vão lá e pega as coisas dessas e vão embora da igreja. Faz isso não, gente, é muito feio. É muito feio isso aí, tá? Mesmo que a pessoa não está com aquela desenvoltura, se coloca no lugar dela. Hoje eu me coloco no lugar, sabe, das pessoas. Se eu ver uma pessoa pregando e eu sei que aquela pessoa ali não está indo bem na sua pregação, gente, eu não vou embora. Eu fico ali até o final. Eu me coloco no lugar dela, sabe por quê? Porque um dia eu também tive dificuldade. Um dia eu também travei. Um dia eu também, sabe, tive toda essa dificuldade para pregar. Então, gente, tenham paciência com as pessoas, tá bom? E é isso aí. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, tá? O Marco colocou aqui, deixa eu só ver o comentário dele aqui. As pessoas não são sinceras, diz que foi bênção, quando na realidade deveria dizer que tinha que melhorar. É verdade, sabe? É verdade. A maioria dos cristãos, gente, dão, sabe, dá um feedback aí meio mentiroso. Às vezes a pessoa prega uma mensagem sem pé nem cabeça, aí vem o irmãozinho e bate no ombro dele, rapaz, foi uma benção. Deus falou comigo nessa noite. Mas Deus falou o que se você não entendeu nada? Saiu da igreja numa pregação sem pé nem cabeça. Deus falou o quê? Sabe? Então, é importante isso aqui. Realmente, o que o irmão Marcos colocou aqui é muito importante, gente. Você chegar com calma, com tranquilidade, sabe? Explicar para o irmão ou para a irmã, né? Ó, irmão, seguinte, deixa eu te falar um negócio aqui. Ó, o que eu vou te falar aqui, não leve para o lado pessoal, tá? Realmente eu quero te ajudar. Ó, você errou isso, isso e isso na tua mensagem. Tenta na próxima vez dar uma consertada nisso aí. Agora, gente, quando você for fazer isso aí, não faça logo depois que a pessoa pregou, tá? Não faça logo depois que a pessoa pregou e não faça no meio de multidão, gente. Pelo amor de Deus, não faça. Não faça. Chama a pessoa no particular e conversa com ele ou com ela, tá? Tá bom, gente? Uma frase que eu escutei há muitos anos atrás e que eu carrego para mim. Se for elogiar, faça-o em público. Se for chamar atenção, chame em particular, porque aí você vai ganhar um amigo. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos na quarta-feira, às 6 horas da tarde, se Deus assim permitir. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo e um forte abraço.